Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem? Como prometido, vamos lá para a nossa aula de empreendedorismo. Hoje, fazendo aquela continuação da questão dos trabalhos, da atividade de trabalho e do significado de trabalho que nós fizemos nas aulas passadas. Hoje, com o seguinte tema, as relações de trabalho 1, ou seja, vai ter outro videozinho na sequência. As relações de trabalho. E para começar essa atividade, eu coloquei aqui três perguntinhas para a gente voltar à nossa reflexão. A primeira delas, quem são os trabalhadores? No nosso processo histórico que a gente trabalhou, quem foram os trabalhadores? Vamos retomar. Os trabalhadores, se falou de trabalho lá na pré-história antiga, né, no período pré-histórico, onde os primeiros humanos eles começaram a fazer determinadas atividades de trabalho para o seu próprio sustento. Viviam como nômades e a partir daí eles começaram a praticar a caça para se alimentar. Conforme o tempo foi passando, descobriram fogo, domesticaram o fogo, foram viver em grupos sociais, eles passaram a ser sedentários. E aí, além de praticar a caça, eles começaram a também a praticar agora duas novas modalidades, a pecuária e a agricultura, sendo esta última agricultura a principal base alimentar e que vai fazer com que esses grupos comecem a viver em sociedade. Ok? Na sequência, como deve acontecer a organização no meu ambiente de trabalho? Tá? Agora você, em suas atividades de trabalho, já que a gente falou sobre até algumas profissões e necessariamente você não está preparado. Segundo o ECA, o jovem ele pode trabalhar como aprendiz apenas depois dos 14 aos 18 anos e até os 13 anos, professor. Significa que eu não posso fazer nenhuma atividade de trabalho? Não. Você pode ajudar na sua casa, você pode ajudar nas tuas fazendo, cumprindo as tuas tarefas de escola, fazendo as suas atividades diárias, porém não com uma forma remunerada. Lógico, sempre é bom, né? Se aquele pai, aquela mãe quiser pegar e dar aquele gradinho, aquela mesada ou coisa boa. Pelo contrário, você querer desenvolver uma atividade de trabalho remunerada, empregada ali, não pode, tá? Porém, a gente tem outras formas de atividade de trabalho no nosso dia a dia. Uma delas, por exemplo, é aqui, na aula digital, tá? Na aula por meio do computador. Não é porque estamos longe fisicamente que não estamos nas nossas atividades. Então, vocês têm que cumprir as metas pré-estabelecidas pelo próprio sistema de educação, ok? Então, como deve ser essa organização? Da melhor forma possível, tá? Quanto mais organizado eu for, menos trabalho lá na frente eu vou ter, mais tempo livre eu vou ter e não vai ser tão sofrido, tá? Então essa é a ideia. Por quê? Se eu começar a ser desorganizado, de certa forma relaxado, fazer de qualquer jeito, chega no dia de uma apresentação, até mesmo de fazer a entrega de um trabalho, eu estou todo atrasado. Esse trabalho ele vai ser mal feito, tá? Porque ele vai ser feito às pressas e a partir daí eu vou ter dificuldade na hora de entregar, o que vai fazer com que eu tenha de certa forma algumas dificuldades e alguns sofrimentos. Ou seja, a organização é tudo, tá? No meio do campo, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de organização. Tudo bem? Organização do nosso tempo. Por último aqui, ó, qual é a nossa noção de trabalho? Que essa é o tema da aula de hoje e a gente vai começar a falar um pouquinho. E para falar sobre essa noção de trabalho, eu quero falar do trabalho na antiguidade. Na antiguidade, quando se falava de mitologia grega. Quando a gente fala de mitologia grega, vocês aprenderam isso lá no sexto ano, quando falaram dos deuses gregos, a ideia de trabalho na Grécia Antiga, ela vinha com outro codinome. E ela significava o quê? Punição. Ou seja, trabalhar é você ser punido por algo que você fez. Ou, se você tiver que trabalhar, significa que o trabalho é uma forma de punição para tanto para o seu corpo, para o seu físico, quanto para a sua mente. Um exemplo disso a gente vai ver no relato bíblico, tá? Depois que Adão e Eva comeram o fruto do pecado, eles souberam da diferença entre o bem e o mal, e aí
Tem um trechinho lá no livro de Gênesis, Gênesis 3,19, que fala o seguinte: tu comerás do teu pão no suor do teu rosto. Ou seja, daqui para frente, você que tinha a possibilidade de viver no paraíso, não mais. Agora você vai ter que trabalhar para se sustentar. E aqui o filósofo Aristóteles, que a gente vai fazer a continuação dessa aula, fala o seguinte: trabalhar é laborar, e laborar significa sofrer. Ou seja, segundo os filósofos gregos, todo trabalho traz um pouco de sofrimento. Tá? Então essa é a nossa primeira ideia sobre a questão do trabalho. Trabalhar é sofrer. Essa era uma ideia colocada pelos antepassados na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, onde se trabalhou essa questão da democracia, da divisão social de governo, da divisão de trabalho. Ok? Espera um pouquinho aí que já já a gente começa uma nova aula. Tchau, tchau.